Você já ouviu falar sobre positividade tóxica? Esse pode ser um dos fatores pelos quais você se sente tão cansado já no começo do ano. Se você por um acaso em algum momento já sentiu que você precisava ser positivo, que você precisava estar bem em todas as situações, então você experimentou já a positividade tóxica. No vídeo de hoje a gente vai dar sequência nos motivos pelos quais a gente se sente tão cansado e só o pó. A positividade tóxica resulta na negação, minimização ou invalidação da experiência emocional humana autêntica e deslegitima a existência de certas emoções e sentimentos negativos, muitas vezes, que fazem parte da experiência humana. Ou seja, é impor a nós mesmos e também aos outros uma atitude falsamente positiva. É generalizar o estado feliz e otimista, seja qual for a situação. Você precisa estar positivo, você precisa estar olhando o copo meio cheio, você precisa estar bem. E com isso a gente silencia as nossas emoções, entre aspas, negativas, nossas e dos outros. Você já deve ter se deparado quando entrou em rede social ou quando você foi conversar com uma pessoa com frases assim: não vejo o lado negativo, pense nas coisas boas, veja o lado positivo. Ou às vezes, quando você está contando alguma coisa para alguém, a pessoa chega e fala: mas pelo menos, ou então, é só você pensar positivo. Então essas falas são gatilhos para reprimir cada vez mais esses sentimentos que são legítimos nossos, mas que nos colocam em modo de negação, nos colocam para reprimir esses sentimentos e faz com que a gente inconscientemente às vezes sinta vergonha de conversar sobre eles. Mark Manson diz o seguinte em seu livro: qualquer tentativa de escapar do negativo, evitá-lo, sufocá-lo ou silenciá-lo, falha. Evitar o sofrimento é uma forma de sofrimento. Quando a gente entra e fica muito ligado em redes sociais, a rede social ela automaticamente nos obriga a comparar, porque nós temos o que os cientistas chamam, os pensadores chamam de sociômetro, que é um mecanismo cuja função é julgar ou imaginar a percepção do outro a nosso respeito. E é um processo contínuo e muitas vezes inconsciente. Então, quando a gente entra nas redes sociais, nós estamos bem preocupados com o que as pessoas pensam da gente. E automaticamente esse mecanismo nos faz querer comparar as nossas vidas com as vidas perfeitas que nós vemos online. E aí, esse mecanismo, esse ciclo de cada vez mais a gente se preocupar e ter uma vida mais positiva, perfeita, de tudo dar certo, isso faz com que a gente popularize a ideia de que é possível ter uma vida longe de sofrimentos. Quando a gente olha para as pessoas, a gente dá a impressão de que todos estão lidando muito bem com seus tempos difíceis e muito melhor do que a gente, né? E isso gera em muitas pessoas solidão, vergonha, constrangimento. Quando o perfeito se torna normal, o bom se torna descartável. E deixa eu te falar uma coisa que é bem clichê. Deixa eu ser bem honesto com você. Está tudo bem e não estar bem. Só que quando a gente fala de vulnerabilidade, não há honestidade nisso. Ninguém quer admitir a sua vulnerabilidade. Você não precisa ser positivo o tempo todo. Há uma tendência de bem-estar rápido. Qualquer dor, um remédio. Qualquer angústia, você quer se livrar e já começar um novo processo, porque a gente não quer viver essa angústia. E nem sempre o processo para ficar bem, ele é agradável. Evitar sentimentos negativos traz alívio e conforto, mas só imediato, causa um problema na nossa estrutura. É impossível estarmos bem quando estamos em guerra com nós mesmos. A negação do negativo gera em nós exaustão, não cria resiliência, somatização, nosso corpo começa a responder, e aí é expresso no nosso corpo através de doenças como alergias, síndrome do intestino irritável e muitas outras coisas. Quando negamos uma emoção, ela vai encontrar uma forma de se expressar. E quando a gente vive nessa vibe, dá muito trabalho manter essa fachada, cansa demais. É como se você estivesse o tempo todo em modo de defesa.
sempre com a guarda levantada. E isso gasta muita energia, vai minando as suas energias, as suas reservas, e o seu corpo começa a reclamar. E aí, quando você não escuta o seu corpo aumenta o volume para chamar a sua atenção. O suprimir as emoções nos esgota mental e fisicamente. Não é saudável e não é sustentável a longo prazo. Teresa Gutierrez, que é psicopedagoga e especialista em neuropsicologia, fala: o positivo tóxico tem consequências psicológicas e psiquiátricas mais graves do que a depressão. Ben-Chun Han, em seu livro A Sociedade do Cansaço, fala: a sociedade do desempenho e a sociedade ativa geram um cansaço e um esgotamento excessivos. Esse estado psíquico são característicos de um mundo que se tornou pobre em negatividade e que é dominado pelo excesso de positividade. O excesso da elevação do desempenho leva a um infarto da alma. Temos pessoas hoje com a alma infartada, implodindo internamente. Então você junta a positividade tóxica mais a cultura do desempenho, da autoexploração, que a gente conversou um pouco no vídeo anterior, que vai estar aqui no card para você. Quando a gente junta positividade tóxica e cultura do desempenho, que é a autoexploração, nós temos pessoas que não sabem lidar com a sua vulnerabilidade. Pessoas vivendo atrás de máscaras, pessoas em constante estado de alerta. Ou seja, pessoas que estão só o pó, minados e esgotados. Mas deixa eu te dizer mais uma vez, está tudo bem não estar bem. Eu lembro de um grande líder na história do povo judeu chamado Moisés. Ele foi um cara que ele tinha uma missão de conduzir mais de 2 milhões de pessoas que não sabiam se organizar e que viveram a maior parte da sua vida como escravos. Então ele tinha que ir para o deserto, levar essas pessoas até um lugar determinado. Chegou um ponto que esse cara chegou para Deus e falou: cara, eu desisto. Ele fala assim: eu sozinho não posso cuidar de todo esse povo. Isso é demais para mim. Se vais me tratar desse jeito, tem pena de mim e mata-me. Se gostas de mim, não deixes que eu continue sofrendo desse jeito. Ele fala isso para Deus, que o chamou para uma missão. O que está acontecendo aqui com Moisés? Ele estava esgotado, ele estava só o pó e ele expressou isso e disse: eu estou cansado e Deus, se você quiser continuar nesse processo, é melhor você me matar, você me levar, porque eu não aguento mais. Esse cara é um dos maiores nomes da cultura hebraica. E esse cara, um líder renomado, reconhecido, ele teve um momento dele de estar só o pó e de reconhecer que ele não estava aguentando. Não era uma tendência suicida. Era simplesmente jogar a toalha, desistir, ele não aguentava mais. E talvez você tenha esse tempo, já tenha vivido esse tempo, ou está nesse tempo, de dizer: Deus me leva, eu não aguento mais. E você está só cansado e cada vez vem mais coisas para dentro de você. Isso não é legal, não é bom. Talvez isso não estaria nas redes sociais da época, né? Esse desabafo de Moisés nesse tempo. Então, eu acho interessante a gente pensar como é que Deus lidou com ele nesse tempo. E como que Deus também pode lidar com você e trazer alívio para o seu cansaço. A primeira coisa que a gente percebe é que Deus ouviu. Uma das melhores maneiras de validar as emoções dos outros é ouvir. E Deus o ouviu. A gente precisa começar a criar o hábito de falar sobre nós e dar a chance de pessoas nos ouvirem e ouvir sobre o nosso cansaço. Só que se a gente se fechar por medo e por vergonha, não vai dar certo. A gente precisa aprender a cultivar ao nosso lado pessoas confiáveis que vão nos ouvir e que a gente possa falar de nós mesmos com tranquilidade, sem vergonha. Ouvir alguém que está sofrendo pode fazer a diferença na vida dessas pessoas. A segunda coisa que é interessante é que Deus permitiu que Moisés abraçasse aquele momento. Ele permitiu que ele vivesse aquilo. Não abraçar e viver com intensidade o momento, mesmo que ele seja ruim, por que a gente não faz isso? Por que não fazer? Não silencie as suas emoções. Focar apenas nas coisas boas pode gerar uma invalidação emocional, uma ilusão de viver num tempo em que ele não existe. E número 3, Deus validou o ensino os sentimentos de Moisés. Deus validou os sentimentos de Moisés. Em vez de dizer:
Não pensa nisso, olha para o copo meio cheio, seja positivo, vai dar certo, etc. Não. Deus se prontifica, fala, me diz o que você está sentindo que eu te escuto. Uma das piores coisas é dizer para alguém, poderia ser pior. O sofrimento para ela já é muito ruim, para você já é muito ruim. Dizer eu sinto muito que você esteja passando por isso, é talvez o melhor que você possa fazer. É bem melhor do que dizer, não se preocupe e seja feliz. Precisamos de mais pessoas que digam, eu estou aqui para você. E nós precisamos ser mais esse tipo de pessoa que diz, eu estou aqui para você. Evitar sentimentos negativos traz alívio só imediato. Vou repetir uma frase. É impossível estarmos bem quando estamos em guerra com nós mesmos. Então eu quero deixar 3 conselhos para você aqui no final. Reconheça a sua exaustão. Reconheça que você é humano, falho e que está cansado, cansada. Segundo conselho, aproxime-se de Deus com vulnerabilidade e humildade, porque Ele sabe o que você está sentindo. Ele sabe quem você é. Aproxime-se, não se sinta só. Não limite a sua jornada a algo simplesmente isolado e sozinho. Em terceiro, aprenda com Jesus o que é ser um ser humano de verdade. Porque Ele falou que veio para nos ensinar a viver de verdade. Talvez isso ajude a você a sair só do pó. Grande abraço. Tchau, tchau.